Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13, onde daremos continuidade à exposição da passagem desse Evangelho que nós temos exposto já há alguns domingos, e hoje estamos chegando aí na metade do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Iremos ler, meus irmãos, do versículo 14 até o versículo de número 27, e essa será a exposição da passagem que nós faremos essa noite. Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 14 até o versículo de número 27. Essa será a porção lida e também a porção exposta nessa noite, para a glória do nosso Deus. Assim diz a santa, bendita, inerrante e autoritativa palavra do nosso Deus. Marcos 13, 14 a 27. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo isso vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus bênção, a sua bênção e a sua iluminação, para então fazermos a exposição dessa palavra, dessa passagem de modo fiel, e que fiel também seja as aplicações que extrairemos dessa porção para as nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Pai bendito que está nos céus, Deus Criador, sustentador de todas as coisas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade excelsa, augusta, que reina, governa por toda a eternidade, autoexistente, por quem foi criado todas as coisas e para quem foi criado também as mesmas. Queremos continuar adorando, ó Deus, o teu santo nome, por meio agora da exposição da tua palavra. Momento esse que nós temos a promessa da parte do Senhor, de que ouviríamos o próprio Senhor falando conosco, uma vez que a tua palavra, quando pregada de modo fiel, exposta de conformidade com as Escrituras,
é o próprio Senhor que fala conosco. E é nessa esperança, é nessa verdade, ó Deus, que apoiamos o nosso coração e suplicamos o Senhor nessa noite que tu venhas, ó Deus, manifestar o teu poder e a tua glória, a tua majestade, por meio da exposição da palavra do Senhor diante dos olhos e dos corações do teu povo. Ó Deus, fala conosco, nós te suplicamos, nós imploramos do Senhor que tu olhes com misericórdia e fale ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, uma mensagem que nós possamos endireitar as nossas vidas e viver de conformidade com o Senhor. Ó Deus, e eu peço a ti também por mim, Senhor Deus, porque tu sabes o tamanho da responsabilidade, ó Deus, que quando o Senhor coloca um dos teus servos para pregar em nome do Senhor, me ajudes, ó Deus, nesse momento. Tu conheces bem quão fraco e quão limitado, e a multidão dos meus pecados, e o quão limitado sou, Senhor Deus, para esse trabalho, para essa obra. Mas que tu possas, por meio do teu Espírito, apesar de mim, das minhas limitações e dos meus pecados, tu venha falar e comunicar à tua igreja a mensagem que tu reservou para ela nessa noite. É o que eu te peço, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, cada um de vocês aqui eu gostaria de falar essa noite. Queria que você considerasse essa mensagem como se ela fosse especificamente para você que está me ouvindo. E a pergunta que eu gostaria de começar fazendo para você é: você é alguém preparado para as dificuldades e as aflições que a vida cristã tem lhe conferido? Você é alguém preparado para as dificuldades que lhe tem sobrevido nas suas vidas? Você é alguém preparado? Certa vez eu conheci a história de um rapaz, certamente você também deve conhecer, ficou muito conhecido nos nossos dias. Ele é muito falado aí nas redes sociais, é muito falado aí pela internet, principalmente da origem de onde ele veio, né? Eu me refiro aqui àquele palestrante, né, o Rick Chester, que anteriormente ele era um vendedor de água nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e vivia a vida como ambulante. E não apenas isso, na sua infância ele trabalhou como pedreiro, trabalhou como vendedor de alface, de verduras, mas houve um momento da sua vida, né, que ele deu uma guinada, né, principalmente por conta de um princípio que o seu pai o ensinou desde a infância, de que ele deveria estar preparado para todas as dificuldades que poderia ter vindo na sua vida. E ele absorveu bem essa lição do seu pai e então aplicou à sua vida. E houve um dia em que, de fato, a dificuldade chegou até a sua porta. Teve um momento da sua vida, ainda quando ele era criança, e os seus irmãos, seus outros 4 irmãos, também eram crianças, e a sua mãe teve um derrame cerebral, de tal modo que tornou desconcertante a vida daquela família. E o seu pai falou uma coisa para ele naquele dia: você deve estar preparado para a pior situação. E ele segurou aquela ideia no seu coração. E o pai, para conseguir recurso, para conseguir mantimento, dinheiro para poder fazer o tratamento da mãe, teve que sair para outros estados e então angariar recursos. E eles foram separados da família, morar com tios e avós. E ele diz no seu livro que aquelas coisas ensinou a ele que desde cedo ele deveria estar preparado para a pior situação. Talvez a mãe dele viesse a morrer. Talvez o pai dele não voltasse mais para casa e ele deveria estar preparado para toda e qualquer situação.
E foi pensando exatamente nisso, meus irmãos, que ele então aplicou a sua vida vendendo água nas praias de Copacabana, não olhando para as dificuldades e enfrentando todas as coisas que poderia ter lhe sobrevido. Aconteceu que por ocasião, por providência divina mesmo, ele fez um vídeo e aquele vídeo foi bem conhecido pela internet de tal modo que hoje ele é um dos palestrantes mais convocados para falar acerca de economia, acerca de educação financeira, a tal ponto de ser convocado até mesmo em Harvard, devido à experiência de vida que ele teve, principalmente por esse princípio de estar preparado para toda e qualquer dificuldade que lhe sobreviesse. De fato, meus irmãos, devemos estar preparados para toda e qualquer situação que nos sobrevia às nossas vidas. Se isso é necessário nas questões corriqueiras da nossa vida terrena, muito mais importante é esse princípio quando se tratando da nossa vida espiritual, principalmente no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler, e o Senhor Jesus Cristo deixou registrado em várias passagens das Escrituras Sagradas, os últimos dias, os dias próximos à sua vida, seriam marcados por dias de grandes dificuldades, dias de grandes tribulações, como se nunca houve na face da terra. Dias que seriam até mesmo difíceis para os próprios crentes, para os próprios cristãos, suportarem a dor da perseguição, a dor da dificuldade e todas as coisas que poderiam sobrevir ao Senhor Jesus Cristo. Não fosse então uma intervenção divina, até mesmo os eleitos, até mesmo os crentes do Senhor Jesus, não suportaria a grande tribulação que há de vir antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa que nós devemos saber, meus irmãos, e aplicar devidamente ao nosso coração. Será que estamos preparados para a chegada do Senhor Jesus Cristo ou para as dificuldades que antecipam a vinda do Senhor Jesus Cristo na humanidade, na terra e em especial para o seu povo? No sermão anterior, meus irmãos, eu comecei a minha mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês estavam se preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa mensagem eu tenho a obrigação de falar para vocês, vocês devem estar preparados para a chegada do Senhor Jesus Cristo. Vocês devem estar preparados para as dificuldades que há de sobrevir antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa noite você se pergunte, mas pastor, mas para o que eu devo estar preparado? Quais são as dificuldades que estão de sobrevir sobre esse dia de tamanha calamidade? E eu digo para você, meus irmãos, que vocês devem estar preparados para a chegada, para a manifestação do anticristo. Isso mesmo, porque isso é o que antecederá a chegada do Senhor Jesus Cristo. Não somente pela chegada do anticristo, como também pela manifestação de muito sofrimento no meio do povo de Deus. E não bastasse isso, temos que estar preparados também para a chegada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que forem perseverantes, aqueles que resistirem à grande tribulação, são exatamente esses que serão arrebatados com o Senhor Jesus Cristo para a glória. Como você está? Você está de fato preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus? Se fosse hoje o caso dele voltar agora, você estaria pronto, com as malas prontas, preparado para ser assunto aos céus com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu espero, meus irmãos, que essa resposta seja positiva, porque os dias que antecedem a vinda do Senhor são dias de grande tribulação. E é exatamente isso que nós então iremos aprender e vemos à luz dessa passagem. A primeira coisa, meus irmãos, como eu havia dito,
que o porquê, né, nós devemos estar preparados para o grande dia da tribulação, para o dia que antecipa a vinda do Senhor Jesus Cristo, nada mais é do que por causa do aparecimento do anticristo. É exatamente isso. Como nós vimos nas passagens anteriores, esse seria o meu primeiro ponto, essa seria a minha primeira abordagem. A segunda abordagem desse sermão, nós devemos estar preparados porque haverá muito sofrimento na face da terra. É o que diz o versículo 23, 19 a 23. E em último lugar, meus irmãos, nós devemos estar preparados por causa do retorno do Senhor Jesus. Esses são os pontos do nosso sermão, serão os pontos que nós iremos abordar nessa noite. Mas antes mesmo de entrarmos nele, é importante entendermos o contexto para aquelas pessoas que não estavam acompanhando o sermão e possam então se localizar no que nós iremos abordar aqui. Quando nós iniciamos o capítulo 13, nós vemos Marcos apresentar o Senhor Jesus como o grande profeta. Desde o capítulo 11, Marcos vem mostrando Jesus como aquele que tem autoridade pela palavra. Vimos que Jesus, no capítulo 12, Jesus, ele tinha tamanha autoridade na palavra, que ele conseguiu vencer os opositores, os mestres da lei, que queriam pegar ele em algum erro. E agora no capítulo 3, nós vemos o Senhor Jesus, meus irmãos, mostrando a sua autoridade por meio da palavra, se revelando como o grande profeta, como o profeta que havia de vir e revelar o que aconteceria nos últimos dias. E é exatamente isso que ele faz. Do versículo 1 até o versículo de número 13, como nós vimos no domingo passado, o Senhor Jesus apresentou os sinais que antecipariam a sua vinda, que é conhecido aqui como o princípio das dores. As dores, os primeiros sinais que identificariam o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos na ocasião que guerras, rumores de guerras, perseguição, fome e tantas outras coisas antecipariam a vinda do Senhor Jesus. No entanto, meus irmãos, esse não é a maior de todas as dificuldades. Como a própria palavra diz, essa é apenas as dores iniciais do parto. Aquela última dor, aquele último momento de grande sofrimento, acontecerá exatamente na eminência do Senhor Jesus retornar, que está aqui registrado no capítulo 14 até o capítulo de número 27. Momentos antes, anos ou até alguns anos antes da chegada do Senhor Jesus, é necessário que uma grande tribulação venha sobre a terra. Um grande sofrimento, principalmente para aqueles que estão inseridos dentro do reino de Deus. Esses experimentarão grande dificuldade. E a primeira dificuldade que será apresentada nesse grande dia de tribulação, nada mais é do que o aparecimento do anticristo, né? O aparecimento da besta, por assim dizer, e daquele que tem a boca para blasfemar. Veja o que diz aí o versículo de número 14 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor Jesus fazendo uma profecia do que há de acontecer nesse período que é denominado como grande tribulação. Ele mesmo diz no versículo 29, que seria no versículo 19, que seria dias de tamanha tribulação como nunca houve no princípio do mundo. E para que nós possamos entender de um modo claro
essa profecia que o Senhor Jesus está fazendo aqui acerca desse que ele denomina como o abominável da desolação, quem lê entenda, né? Ele diz, para que nós possamos entender aqui, meus irmãos, essa profecia, é necessário nós voltarmos então a uma ilustração que pode nortear qual é o pensamento do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o Senhor Jesus aqui, ele não está falando apenas de um evento apenas, ele fala de 3 eventos. É como se ele estivesse dizendo uma coisa só, mas ele está falando de 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pense numa ideia, por exemplo, de uma cordilheira de montanhas. É exatamente isso que está na mente do Senhor Jesus quando ele profere essas palavras. Pense em uma cordilheira de montanhas. Se você olhar ela em apenas uma linha, você vê apenas uma cordilheira. Você vê apenas uma montanha. Mas a depender do ponto de vista que você olha para essas montanhas, você vê que não há apenas uma, mas ela se mostra que há outras atrás delas, e você vê uma montanha, 2 montanhas, 3 montanhas e assim sucessivamente. Mas se você olhar apenas de frente, você vê apenas uma montanha. Mas se olhar de lado, você vê 3 montanhas enfileiradas. E é exatamente isso que está passando quando o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está falando de uma coisa só, mas tem 3 eventos acontecendo nessas palavras do Senhor Jesus. Se você reparar bem, ele diz aqui no versículo 14, quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Aqui o Senhor Jesus ele está fazendo uma referência ao livro de Daniel, no capítulo de número 9, no versículo de número 27. Se você abrir lá comigo no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, você verá que o profeta Daniel, ele faz uma profecia acerca de alguém que haveria de trazer calamidade, destruição dentro do povo de Deus. Abra comigo Daniel 9, no versículo 27. Eu vou ler a partir do versículo 26, mas o meu ponto é o versículo 27. Daniel 9, a partir do versículo 26 até o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme a aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como você pode ver aqui no versículo 27, meus irmãos, o profeta Daniel faz referência de um assolador que irá de aparecer semanas antes, quando o ungido do Senhor há de vir. E é exatamente sobre essa pessoa que o Senhor Jesus faz referência aqui no capítulo 14, quando virdes o abominável da desolação. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história do povo de Deus e olhamos para o que aconteceu à nação de Israel no ano 150 antes do Senhor Jesus Cristo, esse assolador apareceu dentro da nação de Israel no nome de um rei que havia conquistado Israel,
O nome dele nada mais era do que Antíoco IV Epifânio. Só para vocês terem uma ideia, a palavra abominável da desolação faz referência a alguém que traria profanação ao reino de Deus. E foi exatamente isso que esse homem fez 150 anos antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. É dito que o Antíoco IV Epifânio, depois que ele conquistou a cidade de Israel, ele erigiu uma estátua de Zeus dentro do templo e sacrificou um porco no altar do sacrifício. Só para ponto de nota, porco dentro da tradição judaica era considerado como um animal impuro. E foi exatamente isso que aquele homem fez naquele período, 150 anos antes da chegada do Senhor Jesus Cristo. Ele havia profanado o templo do Senhor. E não apenas isso, houve muitas mortes, houve muito derramamento de sangue diante de tamanha oposição que se levantou nesse período na cidade de Israel. Mas não demorou muito tempo, meus irmãos, uma vez que o rei Herodes, ele conseguiu restaurar o templo depois de tamanha assolação acontecida por Antíoco Epifânio. No ano 70, depois do Senhor Jesus Cristo, apareceu também um outro governador, que desta vez ele veio para assolar por definitivo a cidade de Israel. E eu estou me referindo aqui ao rei Tito, que governou aquele período lá na cidade de Israel. E como eu havia dito aqui no sermão anterior, houve uma invasão romana também dentro da nação judaica. E esse homem fez, se não pior, semelhante ao Antíoco IV Epifânio. O imperador Tito, meus irmãos, ele erigiu uma estátua dentro de Israel e dizimou completamente quase metade da população judaica. Destruiu todos os muros, tudo que havia na cidade, com o propósito de não haver habitação ali. O propósito dele era mostrar que Israel estava reduzida a cinzas. E isso nós vemos o Senhor Jesus profetizar também aqui, a partir do versículo 14, da segunda parte. Jesus faz referência a essa invasão romana a partir do versículo 14, Ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da casa alguma coisa. E o que estiverem no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que isso não suceda no inverno. Nós vemos claramente aqui que o Senhor Jesus não mais está se referindo a uma coisa passada, mas ele está se referindo à nação de Israel. Ele chega a citar aqui a Judéia. E quando ele diz essas coisas, que haveria tamanha desolação, tamanho sofrimento, que não era para que os judeus nem saíssem das suas casas. Aqueles que estiverem nos montes, fiquem pelos montes. Aquele que estiver no eirado, nem desça, porque viria tamanha desolação, viria tamanho sofrimento, que iria dizimar completamente a cidade de Israel. E mais uma vez, meus irmãos, essa profecia também aconteceu, como eu tenho vos dito, com a chegada do general Tito, destruindo então por completo a nação de Israel, tirando até mesmo ela de ser considerada uma nação. Nós temos visto aqui pelo menos duas profecias que o Senhor Jesus fala que foi concluída. Mas o Senhor Jesus, ele se refere também a uma profecia que ainda há de acontecer. Uma profecia que não necessariamente aconteceu ainda, mas que há de vir também tamanha tribulação e sofrimento. E isso ele faz lá no versículo 19, quando ele diz assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá.
No versículo 19, meus irmãos, essa destruição que o Senhor Jesus diz que nunca aconteceu na terra, que nunca a terra ainda experimentou, ela ainda está para acontecer. Ela ainda não chegou. E é exatamente essa que faz referência à chegada do anticristo. Porque como o próprio nome diz, o anticristo é aquela pessoa que vai contra os desígnios de Deus, ou até mesmo aqueles que falam mal de Deus. Ele fala mal de Deus, ou ele é contra os princípios, tudo aquilo que se chama Deus. E é exatamente a manifestação do anticristo que trará então tamanha desolação sobre a humanidade. Só para que nós tenhamos uma ideia do que há de acontecer com a chegada do anticristo, abra comigo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3, e vejamos quem é de fato o anticristo, a quem o Senhor Jesus se refere na sua profecia dita aqui aos seus discípulos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. Diz assim, meus irmãos, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Aqui ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. No versículo 2, ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3 ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, a segunda vinda do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando a mesma coisa que havia de acontecer antes da chegada do Senhor Jesus Cristo, que nada mais era a manifestação do iníquo, que nada mais é do que a pessoa do anticristo que há de vir. E como ele mesmo disse, meus irmãos, será dias tais que haverá tamanha assolação para a igreja do Senhor, como nunca se houve antes na face da terra. Essa, meus irmãos, é uma mensagem do Senhor Jesus Cristo que de fato confronta o nosso coração. Saber que nos últimos dias, nos últimos acontecimentos, as coisas não necessariamente tendem a melhorar. Pelo contrário, elas tendem a ficar cada vez mais difícil. E como é necessário nós estarmos preparados para essa situação. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês uma lição muito importante, principalmente para aqueles que se consideram verdadeiramente crentes no Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de mostrar para vocês, meus irmãos, como o Senhor Jesus, de fato, o Deus Todo-Poderoso, de fato, Ele castiga aquelas pessoas que não estão, que rejeitaram a primeira vinda do Senhor Jesus.
e como eles se demonstraram, de certa forma, despreparados para ela. Nós sabemos que os judeus, nós sabemos que os judeus da época do Senhor Jesus Cristo, ele tinha as profecias todas em suas mãos. E os profetas haviam anunciado a chegada do Messias. Mas muitos deles deturparam a palavra do Senhor, a tal ponto que quando o Messias veio, eles não deram conta de que o Messias de fato havia chegado. E eles cometeram uma atrocidade contra o Messias de Deus, contra o enviado de Deus que veio para salvar o mundo. Eles rejeitaram a sua palavra, eles o tiveram por mentiroso e pior, eles mataram o enviado de Deus. E quando nós vemos, meus irmãos, o que Deus fez com os judeus, por conta dos seus atos assombrosos, por conta da dureza do seu coração, é de nós ficarmos de fato estatalados. Porque nós vemos aqui na profecia do Senhor Jesus que se cumpriu, que Deus exterminou os judeus completamente por meio de invasões de antigos reis. E não demorou muito tempo para que em 70 houvesse uma nova invasão por meio do general Tito. E nós vemos, meus irmãos, como a mão de Deus tem pesado no coração e na vida daqueles homens judeus que não se prepararam devidamente, porque eles rejeitaram o Messias que Deus havia vindo. Só para vocês terem uma ideia mais, não foi muito tempo que estourou contra os judeus aquela perseguição na Segunda Guerra Mundial, pelo governo nazista, onde muitos judeus foram dizimados, foram matados cruelmente. Onde mora, meus irmãos, a razão de tamanha perseguição e tamanho peso em suas vidas, senão a atrocidade que eles cometeram em rejeitar o Filho de Deus, se demonstrando então despreparados para a sua primeira vinda. Deus de fato pesou a mão, castigando aqueles homens que não receberam o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda. O Senhor Jesus, meus irmãos, ainda não veio a segunda vez. Ele está para vir. E eu gostaria de apontar para você que está aqui nessa noite. Você de fato tem recebido o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio na primeira vinda, como verdadeiro Filho de Deus e Messias, que havia de salvar o mundo, que havia de salvar aquelas pessoas que creriam nele. Porque, meus irmãos, como nós vemos, o resultado que os judeus experimentaram não foi dos melhores. E certamente aqueles que rejeitam a primeira vinda do Senhor Jesus hoje, maior castigo experimentará na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Demonstrando então que eles não se prepararam devidamente, recebendo o Senhor Jesus como seu Deus e como o seu Senhor. Como há necessidade de arrependimento por parte daqueles que ainda não se lançaram e não lançaram a sua sorte com o Senhor Jesus Cristo. Como é importante, meus queridos irmãos, recebermos e entendermos que Jesus de fato é o Messias de Deus que veio ao mundo. É tão importante nós recebermos para que nós não venhamos cair naquela condição dos mesmos que rejeitaram o Senhor, como foi o caso dos judeus. Sim, meus irmãos, devemos estar preparados para o aparecimento do anticristo, porque ele trará grande engano sobre a humanidade, a ponto de fazer com que as pessoas rejeitem o Senhor Jesus Cristo e sejam então condenados por Deus. Ouça com atenção a profecia de Deus. Estejam preparados para o dia da tribulação, para o dia da dificuldade, porque serão condenados aqueles que não receberem Cristo como seu Salvador.
Essa, meus irmãos, é a primeira razão, então, porque nós devemos nos preparar para o dia da tribulação. A segunda razão que nós vemos aqui, do versículo 19 até o versículo de número 23, é que devemos estar preparados também para muito sofrimento. Isso mesmo, não somente preparado para a chegada do anticristo, mas preparado também para muito sofrimento. Veja o que diz o versículo 19 até o versículo 23. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, diz o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, meus irmãos, que além de profetizar a chegada do desolador, do abominável, do anticristo, o Senhor Jesus profetiza também que antes da sua vinda acontecerá muito sofrimento. E esses muitos sofrimentos se mostram tais, tão elevados, que são capazes até de perturbar os próprios eleitos. Será tamanha tribulação que virá sobre a terra, que os próprios eleitos não suportariam a tribulação se o Senhor não abreviasse aqueles dias, se ele não tornasse mais curto os dias desse período de grande tribulação, porque certamente haveria muita perseguição, haveria muita morte, haveria muito falso ensino, e os eleitos certamente poderiam ser enganados por eles e até mesmo até mesmo comprometido com boa parte do que eles acreditam acerca da verdade das escrituras sagradas. Muitos deles certamente poderiam ficar cambaleando. O sofrimento, a ideia aqui é exatamente aquela: o sofrimento é tão grande que parece que Deus se esqueceu de mim. É como se alguém que estivesse nessa situação, ele dissesse: o sofrimento é muito grande, é muito tenebroso estar nessa situação, certamente Deus me abandonou. Isso é o que de fato que aconteceria com os eleitos nesse dia, se Deus não abreviasse aqueles dias. O importante é que nós tenhamos bem claro na nossa mente que esse dia será de grande sofrimento, mas não apenas de muito sofrimento, meus irmãos. Atrelado ao sofrimento está também o falso ensino e os falsos cristos e falsos profetas. O Senhor Jesus diz aqui que haveriam pessoas surgindo dizendo: eu sou o Cristo que está vindo na sua segunda vinda. E ele diz: não acredite nesse. Ele diz que haverá pessoas fazendo sinais e prodígios, possivelmente levantando pessoas mortas, fazendo pessoas serem curadas, sinais que nós olharíamos assim e diríamos: certamente esse aí é o Senhor Jesus Cristo. Como não pode ser o Senhor Jesus Cristo essa pessoa que está aparecendo? Ou seja, falsos profetas, falsos cristos, falsos mensageiros surgirão nesse dia a ponto de enganar até mesmo os crentes, a ponto dos crentes mesmos ficarem na dúvida se ali de fato é de fato Cristo ou não. E o Senhor Jesus nos adverte de forma enfática: vocês estão sobreavisados, essas coisas hão de acontecer antes da minha chegada. Falsos cristos, falsos profetas, pessoas fazendo sinais e maravilhas. Aqui, meus irmãos, fica um alerta para nós acerca principalmente dos dias em que nós estamos vivendo, onde a igreja cristã dos nossos dias, ela infelizmente é muito apegada às questões visíveis e não necessariamente às escrituras sagradas.
ela se deixa impressionar pelos milagres, pelas curas, pelas profecias que se cumprem em muitas denominações que se dizem evangélicas e cristãs e dizem que o poder de Deus está ali presente. E muitas dessas coisas atraem pessoas, chamam a atenção das pessoas, de tal modo que dizem assim: realmente ali o poder de Deus está operando grandemente. Como pode alguém adivinhar o que aconteceu comigo? Como pode alguém efetuar a cura em cima de uma doença minha? Como alguém pode fazer tamanhos milagres e dizer que essa pessoa não é Deus? Mas saiba disso, meus irmãos, Satanás também tem poder para fazer prodígios e sinais. O anticristo tem poder para fazer maravilhas acontecerem. A Bíblia diz que ele pode aparecer como forma de anjo de luz, a fim de enganar muitas pessoas. E não são poucos os modos que essas coisas se mostram hoje, por meio de curandeiros, por meio de espíritas, por meio de pessoas que dizem que falam com mortos, que falam com outras entidades espirituais, pessoas que vão em um curandeiro e ele faz uma reza e a pessoa fica curada. Isso pode acontecer? O Senhor Jesus está dizendo assim: essas coisas podem acontecer sim, de fato, mas é para o engano das pessoas, é pelo poder de Satanás, é pelo poder do anticristo, para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. E na brevidade da vinda do Senhor Jesus Cristo, o que não vai faltar, meus irmãos, são sinais e prodígios e pessoas dizendo: eu sou o Cristo, essa aqui é a igreja mesmo, é aqui que se está os eleitos de Deus. Não se intimide com essas coisas, diz o Senhor Jesus. Se apegue à palavra de Deus, à revelação completa das Escrituras, onde Deus de fato manifesta o seu poder e a sua glória. Cuidado, meus irmãos, também com um falso ensino, como o Senhor Jesus nos alerta. Há um falso ensino hoje em dia que diz que o arrebatamento acontecerá nesse período de grande sofrimento, que no período da grande dor, da grande tribulação, o Senhor Jesus ele não vai permitir que os eleitos dele sofram essa dificuldade, sofram essa dor. Isso é uma mentira. Os eleitos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é importante que nós tenhamos isso bem claro em nossa mente. A igreja do Senhor Jesus Cristo passará por um período de grande tribulação. Se você olhar lá no versículo de número 27, nós vemos que o arrebatamento acontecerá exatamente no dia em que o Senhor Jesus chegar. Lá no versículo 27 diz assim, no versículo 26, então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O arrebatamento acontecerá quando o Senhor Jesus aparecer em glória. Mas o período da tribulação, no período do grande sofrimento, a igreja de Cristo irá passar por ela também. Se não fosse assim, não havia necessidade do Senhor Jesus dizer que o sofrimento seria tão grande que que até mesmo os eleitos não suportaria. Então, de fato, a igreja irá passar por um período de grande sofrimento. E aqui eu quero trazer aquela pergunta mais uma vez: vocês estão preparados para esse dia da grande tribulação que há de vir próximo à chegada do Senhor Jesus Cristo? É importante, meus irmãos, que firmemos ainda mais o nosso compromisso com Deus. É importante que nós apoiemos ainda mais a confissão que nós fizemos aqui diante da igreja e diante de Deus, quando dissemos que creríamos de fato no Senhor Jesus Cristo. Não se brinca de ser crente, meus irmãos.
não tem como brincar com as coisas de Deus. Fizemos um pacto com Deus e devemos viver com sinceridade, com clareza, com genuinidade, uma vida cristã autêntica, que honra e glorifica o nome do Senhor. Apenas aqueles que estão comprometidos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o seu cristianismo, é que de fato suportarão essas dificuldades. Você está preparado para essas dificuldades que há de vir nos últimos dias? Ainda tem, meus irmãos, o último acontecimento, então, depois do período da grande tribulação, do grande sofrimento, que nada mais é do que a chegada do Senhor Jesus Cristo. Vemos isso no versículo 24 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Depois da referida tribulação, chegará então o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Depois das dores terem sido intensificadas, então o menino nasce, o menino é chegado ao mundo, o menino volta, e agora o Filho de Deus, ele não vem mais em uma aparição como ele não vem mais como o servo sofredor. Nesse momento ele não mais aparecerá como o cordeiro, mas ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele vem como aquele que governa e reina todas as nações, e irá convocar todas as partes do céu para que haja de fato o juízo de todas as coisas. Cada um será julgado segundo as suas obras, especialmente Satanás e o anticristo. Todo mundo será reunido diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, e ficará face a face diante dele. A primeira coisa que nós vemos acontecer nessa vinda do Senhor Jesus, meus irmãos, nada mais é do que uma convulsão cósmica. Exatamente isso. O versículo 24 diz que naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Exatamente isso. Haverá uma convulsão no céu. A criação, ela irá balançar. É como se as coisas fossem se desfazer, como o firmamento do céu fosse descer. O firmamento da terra não pudesse suportar o peso da glória do Filho de Deus que está descendo. É o céu se abrindo, é o céu se formando para a chegada do unigênito Filho de Deus que está vindo julgar o mundo, julgar a terra. E isso, meus irmãos, é importante acontecer, como se o céu estivesse se desfazendo, exatamente porque muitos homens da terra usaram a criação para adorá-lo, para substituí-lo em nome de Deus, e nesse dia, substituí-lo por Deus, e nesse dia eles verão que os seus deuses de nada valerão, os seus deuses eram falhos. E depois de o céu ter sido aberto, o Senhor Jesus, em um cavalo branco, com poder e glória diante dos seus anjos, descendo como quem vem cavalgar, como quem vem para uma guerra para vencer, como quem vem batalhar a luta, a última luta de todos os tempos, a destruição de Satanás, a destruição do anticristo. Ele virá e reunirá todo o planeta. A palavra diz aqui no versículo 26, que todo olho verão, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com poder e glória. Na primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio como o filho do carpinteiro. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí é Deus. Naquele dia, meus irmãos, não haverá possibilidade disso.
o Senhor Jesus, ele apontará no céu, crentes e descrentes contemplarão a face de Jesus Cristo. Naquele dia todo mundo terá certeza que aquele ali é o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas naquele dia, principalmente os ímpios, eles temerão a chegada de Jesus, porque eles desobedeceram os seus princípios, eles não ouviram a chamada do Evangelho, e então eles terão terror da face do Cordeiro de Deus que virá julgar. A palavra de Deus em Apocalipse diz que muitas pessoas pedirão para que os montes caiam sobre elas, para que elas não contemplem a face do Cordeiro de Deus, porque sobre eles pesam a ira do Senhor, o juízo do Senhor. Mas a verdade é, meus irmãos, que para os crentes, aquele dia será um dia de grande glória, de grande alegria, porque está vindo o nosso Redentor, o nosso Rei. Nós que passamos pela grande tribulação, nós que passamos pelo sofrimento, nós que passamos pelas dificuldades, nos encontraremos com o Senhor Jesus em glória, como valente, forte, valoroso. Ele mandará os seus anjos, arrebatará cada um do seu lugar, primeiramente os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, e o Senhor Jesus, por meio dos seus anjos, como quem pega as uvas de uma videira, puxando todas para si, ele recolherá cada um para si, e trará para perto, e nós ouviremos aquelas palavras benditas do nosso Senhor Jesus: vinde benditos do meu Pai, para a consolação, para o reino que está preparado para vocês desde a eternidade. Isso é que de fato experimentarão os crentes. Essa é a realidade do que demandará a vinda do Senhor Jesus Cristo. Seremos reunidos com Ele em glória, em alegria e gozo eternamente. Isso, meus irmãos, é algo que tem que ficar bem vivo em nossas mentes, bem vivo em nossos corações. A verdade de que o Senhor Jesus Cristo um dia há de voltar e nos levará para Ele. Nós devemos entender que a nossa vida, ela não se limita nessa terra. Um dia o Senhor Jesus vai voltar em glória. E como você se prepara, está preparado para recebê-lo? Como você vai encontrar com o Senhor Jesus? Você terá medo da face do Cordeiro, ou você se alegrará com a face do Cordeiro? Ele virá com uma face amiga para você, ou com uma face de juízo? Queira, meus irmãos, ser achado entre aqueles que receberão as boas-vindas do Cordeiro dentro do reino de Deus. Uma grande alegria também que nós vemos por meio dessa passagem é que um dia nós encontraremos, meus irmãos, com aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo. Nós que perdemos os nossos entes queridos e morreram em Cristo, nós temos a esperança de um dia reencontrá-los novamente, não mais em um corpo de morte, não mais em um corpo de corrupção, não mais em um corpo de sofrimento por meio de doenças, perseguição, capaz de morrer. Pelo contrário, eles serão ressuscitados e nós, juntamente com Ele, seremos levados para o Senhor Jesus Cristo, e juntamente por toda a eternidade, com aqueles que morreram antes de nós, viveremos eternamente, vendo face a face, novamente, a alegria de tê-lo perfeita, a alegria de não ser mais consumido pelo sofrimento e pela dor, pela doença, mas nunca mais com a capacidade de morrer, nunca mais ser possível experimentar pecado. Viveremos um gozo eterno com os nossos entes queridos que morreram antes de nós e que serão arrebatados juntamente conosco lá no céu. Quanta alegria, quanto gozo e quanta esperança nós temos com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, como crentes, devemos apressar a vinda do Senhor Jesus,
nas nossas reuniões de oração, nas nossas orações em particular, nós devemos orar constantemente. Ora, vem o Senhor Jesus, vem imediatamente, Senhor Jesus, arrebatar a tua igreja, levar a tua igreja para perto de si e nos tirar dessa condição que nós vivemos. Talvez muito retarda, meus irmãos, porque muito nos falta chamar o Senhor Jesus em nossa oração para que Ele venha o quanto antes. Há um pregador puritano que, quando eu estive lendo essas passagens, eu ouvi-lo dizer que o Senhor Jesus, Ele está ansioso, Ele não vê a hora de poder encontrar com os crentes. Ele está na eminência, é como se ele está às portas, a porta ainda está fechada, mas o Senhor Jesus está lá, disposto, inteiro, com uma vontade imensa de voltar e resgatar para si a sua igreja e trazê-la para perto de si. Meus irmãos, nós devemos apressar a vinda do Senhor Jesus. A nossa vida não se limita nessa terra, mas viveremos eternamente na glória com o nosso Deus. Você está preparado para a chegada do Senhor Jesus Cristo? Se você não começou, comece imediatamente, porque os dias serão de grande tribulação, mas quem passar pela grande tribulação experimentará um gozo infindo, que nós poderemos gozar por toda a eternidade, e ninguém, nunca, jamais arrancará das nossas mãos. Que Deus, meus irmãos, crave essas verdades em nosso coração e nos preparemos desde já para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que está nos céus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Ó Deus, que alegria, Senhor, que consolo, apesar de saber que grandes dificuldades experimentaremos, uma vez que permanecermos fiéis ao Senhor nessa terra, mais certeza nós temos ainda, ó Deus, e disposição para enfrentá-la, ao saber que o peso de glória que nos espera com a vinda do Senhor, nem sequer pode se comparar com a tribulação momentânea que experimentaremos aqui. Porque de fato, Senhor, eles podem tirar as nossas vidas, mas não podem arrancar de nós as nossas almas, porque ela está em tuas mãos, ela está protegida pelo Senhor. Ainda que Ele fira o nosso corpo, a nossa alma está segura em tuas mãos. E nós queremos louvar o teu nome por essa verdade tão maravilhosa. Senhor Deus, aviva a tua igreja de tal modo, ó Deus, que possamos viver como genuínos crentes, autênticos nessa vida, capaz de suportar qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer dor, certos, olhando constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Glorifica, ó Deus, o teu nome na vida da tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.